reencarnação, também chamada palingenesia ou renascimento, é o processo pelo qual o espírito vivencia novas experiências no corpo físico e, através de uma sequência de experiências em diferentes contextos de vida material, adquire valores muito importantes para o seu crescimento, para a sua evolução. Então nós podemos dizer que, em verdade, a reencarnação é uma lei que está submetida a uma lei ainda maior, que é a lei do progresso, a lei de evolução. Então, já que existe a lei de progresso, por existir a lei de evolução, existe uma lei maior, uma lei... por existir uma lei maior, que é a lei de evolução, existe um mecanismo pelo qual essa evolução se dá. E aí existe essa lei da reencarnação. Então a reencarnação é o meio pelo qual o processo de alternância entre experiências do mundo físico e experiências do mundo espiritual permite que o espírito adquira aqueles valores intelectuais e morais que lhe faltam, que são necessários para o desenvolvimento das suas aptidões enquanto ser imortal, destinado à felicidade e à plenitude de potencialidades. Daí Jesus dizer: vós sois deuses, tudo aquilo que eu faço e muito mais vocês poderão fazer, se quiseres. Então, esse querer pressupõe uma dedicação, um esforço, um trabalho continuado, um trabalho persistente, a aquisição de hábitos através do processo educacional. E isso pede a reencarnação. É claro que no mundo espiritual nós também evoluímos, mas a etapa decisiva do processo evolutivo é na vida física, sobretudo para espíritos de evolução mais atrasada e espíritos de evolução mediana, que englobam o grande número dos atuais reencarnados na Terra. Na questão número 100 de O Livro dos Espíritos, há naquela classificação didática de Allan Kardec, naquela proposição, a classificação, o item, a classe dos espíritos neutros, que são espíritos já sem tamanha predisposição ao mal, já superaram alguns apegos excessivos ao egoísmo, ao orgulho e à matéria, mas também sem uma predisposição mais bem estabelecida para o bem. Então é uma situação de indecisão, de incerteza, de egoísmo, sem muita maldade, mas preocupação consigo mesmo, sem muita identificação com o próximo, comum à nossa sociedade atual, inclusive, para muitos de nós que estamos nesse processo, que pode ser uma fase de grande perspectiva, e é, de grande potencialidade, mas uma fase um tanto quanto arriscada do ponto de vista espiritual. Porque a invigilância nesse momento pode fazer com que percamos as diretrizes evangélicas, as diretrizes de evolução, e nos deixemos levar pelo homem velho, pelas marcas do homem velho. Porque quando Jesus fala do conflito do homem novo e do homem velho, quando ele fala que ele não veio trazer a paz, mas a espada, quando ele diz dessa luta íntima, quando o mestre diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele está demonstrando que no nosso estágio evolutivo atual, o processo é uma luta difícil, é uma luta bastante equilibrada entre as nossas tendências positivas e as nossas tendências negativas. E só com uma vigilância, só com um olhar atento, só com um esforço no autoconhecimento, só com uma disciplina, uma elevação de pensamento, um esforço efetivo para a sua transformação moral, que conseguiremos um sucesso na aquisição de valores substanciais durante um intervalo de tempo relativamente curto. De fato, o processo reencarnatório existe para que nós atinjamos essa meta. É por isso que
A infância do ser humano é a maior infância entre os animais. Por quê? A infância e a juventude. Porque nós precisamos renovar os nossos valores através de um processo educacional e do esquecimento parcial, do esquecimento, pelo menos, das lembranças dos fatos, não da predisposição, não das conquistas, não das fixações, sejam elas positivas ou negativas, mas dos fatos, as lembranças, os episódios. Isso nós esquecemos, para que nós estejamos mais suscetíveis de impressões educacionais, de aquisições culturais, de aquisições intelecto-morais, espirituais. Então a gente percebe que do momento da concepção, que é a mesma coisa que fecundação ou fertilização, ou seja, o momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, formando a célula ovo zigoto, até o processo de nascimento efetivo do espírito ao final de 9 meses, pelo menos na maioria dos casos. Você já tem aquele processo de impregnação magnética do espírito em relação ao corpo e de junção espiritual com a família. Tanto é que, se nós lermos Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, e algumas análises do próprio Raul Teixeira a respeito do processo da gestação, nós identificamos que a mãe, a gestante, é médium do filho. É médium do filho. Então ela sente, além dos problemas fisiológicos, das mudanças hormonais inerentes ao processo gestacional, ela sente aquela impregnação fluídica, porque o perispírito do filho está ali, o psiquismo do neném está ali. Então, ela pode alterar um pouquinho o seu comportamento mental, sentimental e geral, pela influência do filho, uma vez que ela de fato está sendo médium do espírito, porque está havendo um acoplamento, ela está carregando aquele espírito e aquele perispírito, impregnando. Então, muitas vezes, algumas reações que a esposa tem durante a gestante, não todas, obviamente não todas, não podemos cair no fanatismo, que é uma questão multifatorial, mas muitas vezes há a influência da personalidade do espírito. E isso pode estar relacionado, inclusive, com os chamados desejos. É claro que há muita superstição, há muita questão mística e mítica, no sentido até pejorativo da palavra, mas tem um fundo de verdade, como André Luiz nos explica, Entre a Terra e o Céu, e o próprio Raul Teixeira, através de informações do irmão Camilo, elucida alguma coisa a esse respeito. Então, há um nascimento, e o espírito já está no processo educacional desde a concepção. Daí, quando uma mulher grávida chegou para Chico Xavier e perguntou: Chico, a partir de quanto tempo eu devo educar evangelicamente, espiriticamente o meu filho? E o Chico falou: se você está grávida de quantos meses? Ela falou: de X meses. Então corre, minha filha, porque você já está atrasada. Porque em verdade a criança já está sofrendo um impacto emocional, espiritual, educacional da mãe principalmente, mas também do pai, também dos parentes, também do entorno psíquico, das circunvizinhanças, dos impactos psíquicos. E isso a criança está sentindo, isso a criança está percebendo. Então, um lar onde ela é muito bem recebida, onde ela é muito esperada, onde ela é amada, ela vai sentir. E um lar onde o pai não queria criança, a mãe não queria, há conflitos, há problemas, há desespero, há brigas, a criança vai sentir esse impacto. A partir do momento do nascimento, inicia-se uma fase mais séria. Porque a reencarnação, de fato, já ocorreu. E de 0 a 7, há uma solidificação, um desenvolvimento do corpo físico e uma fase onde o espírito é muito suscetível de impressões. Aprende não só aquilo que é falado, mas os gestos. Ele vai registrando muito mais do que nós podemos perceber. É onde se conclui a reencarnação propriamente dita, no sentido de que os laços do perispírito
em relação ao corpo, através do duplo etérico, também chamado fluido vital, corpo vital, que é constituído do fluido vital, que uma vez exteriorizado é chamado ectoplasma, segundo Charles Richet, pai da metapsíquica e prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1913. Segundo Charles Richet, seria o ectoplasma, o fluido vital exteriorizado, aquele plasma vital exteriorizado. E ele constituiria o duplo etérico, o corpo vital, aquela cola fluídica que mantém o perispírito colado, jungido ao corpo físico, e está conectado nos chakras, nos centros vitais, fazendo a fusão que mantém o perispírito ligado ao corpo, mesmo quando ele está em desdobramento parcial pelo sono físico ou por outro fenômeno de emancipação da alma, constituindo o chamado cordão prateado, o cordão de prata, que faz com que a gente, mesmo estando no corpo, consiga desfrutar de uma certa liberdade parcial e voltar a partir do momento que há qualquer ameaça física ou um despertamento ou qualquer fato que chame a atenção, o espírito volta imediatamente, retoma a consciência da máquina cerebral e desperta no corpo físico. Bom, a partir dos 7 anos, a infância entra numa segunda fase. Uma fase em que o espírito está propriamente reencarnado e ele está mais lúcido. Ele está mais lúcido, ele está inteligente, ele está esperto, com uma capacidade de cognição extraordinária. Já tinha na fase anterior, mas agora ele é articulado, ele já elabora muito bem a linguagem e é uma fase muito importante. Porque dos 7 aos 14 anos, a segunda infância, é uma fase decisiva que antecede a fase de contraste severo entre as bagagens do passado e a educação do presente. A puberdade vai simbolizar a crise, a eclosão das energias do passado, a eclosão de uma forma mais ostensiva, mais intensa, das tendências do passado, do homem velho, daquilo que foi aprendido em encarnações passadas, em relação à educação da presente encarnação. Então, 14 anos, eu estou usando 14 anos porque é a idade que André Luiz cita em Missionário da Luz. 14 anos eclode, através da ação da epífise, eclode as bagagens do passado, o que vai coincidir também com o início das características, dos caracteres sexuais secundários. Então é uma fase muito difícil para o reencarnante, porque eclode as energias do corpo, os hormônios, o indivíduo que está atingindo a puberdade manifesta suas energias sexuais, tem um acentuar do crescimento fisiológico, eclode energias sexuais e eclode a bagagem do espírito, do passado, de uma forma mais intensa, e há esse choque. Há esse choque muito efetivo entre a cultura do presente e a cultura do passado. E esse choque não vai ser muito rápido. Ele vai permanecer 14, 15, 16, 17 anos, durante toda a chamada fase teen, toda a adolescência, até 20, 20 e poucos anos, onde ele se tornará um adulto. E é a famosa crise da adolescência. Porque os educadores e pais dizem, esse menino nunca foi assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo com esse menino? Ele nunca foi assim. Ele mudou da água para o vinho. Ele não tinha esse comportamento. É porque está tendo essa eclosão. Para que nesse processo, em que o jovem tem que ter muito apoio, em que muitas vezes as obsessões aproveitam das invigilâncias e dessas energias que surgem, e da aptidão pelo novo, das novidades que aparecem, muitas influências espirituais negativas podem atrapalhar o adolescente. Até porque ele é um poço de fluido vital, ele está cheio de energia vital, ele está cheio de ectoplasma, principalmente se for médium, se for espírito que tem tarefa na área da mediunidade, sobretudo na mediunidade de curas, e espíritos obsessores podem aproveitar, se não for um indivíduo vigilante, se não for uma família que tem blindagem espiritual, barreiras magnéticas através da sua atitude espiritual, os espíritos obsessores podem aproveitar para vampirizar, para drenar essas energias, gerando obsessões graves, obsessões de caráter físico, perturbando profundamente o desenvolvimento e o amadurecimento
moral, intelectual, sexual dessas criaturas. Numa época terrível, onde a gente vive a chamada sexolatria, onde a gente vive uma série de problemas nessa área do comportamento. Então, é necessário muito cuidado, porque com a liberalidade dos costumes, com o acesso às drogas, com os problemas que nós temos, com a violência, esse apoio espiritual é muito importante. E a gente tem que lembrar que desde a primeira infância, desde a fase do 0 ao 7, aqueles que têm um pouquinho mais de predisposição mediúnica não estão totalmente mergulhados no corpo. Então podem já perceber um pouquinho mais o mundo espiritual, ter uma certa percepção, inclusive os que não têm essa percepção mediúnica mais ostensiva. Porque como o espírito está numa fase em que o perispírito não está tão mergulhado na câmara física, ele percebe mais o mundo espiritual. Quando ele vai continuar tendo uma mediunidade ostensiva, porque ele veio com essa tarefa, porque o organismo tem essa predisposição, já que a mediunidade é uma faculdade do espírito, que determinada predisposição orgânica favorece em maior ou menor grau a sua manifestação. Se ele tiver um organismo que favorece a manifestação, vai passar dos 7 anos e esse processo vai continuar. Se ele já não tem uma tarefa tão específica na área da mediunidade, o que não significa que ele não possa ter na área do evangelho, na área da divulgação doutrinária, na área do trabalho de assistência social, na área da doutrinação espírita, não significa, porque existem grandes espíritas que não tinham uma mediunidade ostensiva, então uma coisa não tem a ver diretamente com a outra. O próprio Allan Kardec era magnetizador, mas não era propriamente um médium ostensivo, então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele pode ter uma grande missão na área do espiritismo, né? E são coisas independentes. Mas se ele não tem essa mediunidade, a partir dos 7 anos começa a diminuir esse contato, ou pelo menos a percepção mais ostensiva desse contato. Se ele tem, isso não diminui tão intensamente, apesar do perispírito se mergulhar a partir dos 7 anos no corpo físico de uma forma mais efetiva, né? Do 0 ao 7, pode acontecer que alguns chamados amiguinhos imaginários não sejam tão imaginários assim. Muitas vezes são, outras vezes não. Teremos que analisar caso a caso. Mas é possível sim que seja um contato telepático, ou até uma mediunidade mais exuberante, mais ostensiva, como aconteceu com o Chico Xavier, com o Divaldo Pereira Franco, com o Raul Teixeira. Pode ser com a própria Dona Ivone do Amaral Pereira, entre outros. Pode ser um fenômeno mediúnico, propriamente dito, um fenômeno mediúnico um pouco menos intenso, e que vai continuar acontecendo em todas as fases, porque a pessoa tem uma mediunidade muito ostensiva. O fato é que dos 7 aos 12, 13, 14 diminui, principalmente se ele não é médium, porque o perispírito se mergulha na câmara e se ele não tiver essa predisposição tão grande, esse fenômeno tende a minimizar, né? Não vai acabar, porque todos somos médiuns em potencial, todos nós temos o mínimo da percepção mental, a telepatia, a percepção fluídica, a sintonia. Por isso que todos nós, sem exceção, podemos estar inspirados e podemos estar obsedados. Podemos estar intuídos por entidades do astral superior e podemos estar perturbados por entidades do mundo espiritual inferior. Mas chega aos 14 anos, tem esse choque, essa eclosão das bagagens. Então, a partir do momento que nós temos essa eclosão das bagagens do passado, ocorre essa crise. Ocorre essa crise, esse processo de adequação para a formação da personalidade do adulto, onde vai amadurecendo com o passar dos anos, as energias vão se equilibrando, o espírito vai amadurecendo para formar a personalidade do adulto, com 20, 21, 22, os psicólogos modernos têm afirmado que a adolescência tem aumentado, então o que acontece? A adolescência tem começado cada vez mais cedo, a infância tem diminuído, a adolescência tem começado mais cedo e tem esticado, demorando a começar a idade adulta, propriamente dita, onde o indivíduo já é totalmente maduro, onde ele começa a ter autossubsistência, trabalhar, muitas vezes ele já se desvincula ou não da casa dos pais,
mas começa a ter um emprego, começa a ter uma vida mais independente, e aí já tem uma personalidade relativamente formada para viver as experiências com uma certa independência. E é óbvio que na idade adulta, a idade das realizações, a partir dos 20 anos, esse processo das realizações vão se efetivar, sobretudo no campo do bem, no campo do Evangelho, da doutrina espírita, se todo esse processo, desde o início, desde a gestação, foi bem trabalhado pelos pais. É óbvio que nós temos que ter um cuidado, entendendo aquilo que Jesus disse a Nicodemos: o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Nós não sabemos que espírito chega à nossa casa. Nós não sabemos qual é a bagagem do espírito. Por isso há espíritos que chegam em casas totalmente destrambelhadas, despreparadas, e se tornam grandes missionários do campo do bem. Porque o espírito já traz, já é dele. E há espíritos que chegam em casa totalmente estruturada e não conseguem dar uma diretriz elevada para as suas existências. Porque o espírito já traz muitos problemas. Porém, é por isso que nós temos que ter dificuldade, temos que ter um pouco de cautela na análise, no julgamento. Podemos analisar, mas não vamos descambar no julgamento, na análise crítica mais severa. Por quê? Porque o que importa é a evolução. Antes de nossos filhos, são filhos de Deus. E muitas vezes o espírito vem num patamar menos evoluído. Se nós levarmos ele a determinado patamar, estaremos dando uma contribuição muito importante a esse nosso irmão e, portanto, à obra de Deus. Porque essa percepção os pais têm que ter logo na primeira infância. Que característica esse menino tem? Para estimular as boas e tentar minimamente ir limitando e podando e minimizando, atenuando as características negativas. Por quê? Porque seremos cobrados como pais, como educadores, como familiares, nesse processo da educação global, da educação integral do indivíduo, no sentido mais profundo, no sentido espiritual. E nós temos a nossa contribuição. Tanto no nosso processo de autoeducação, onde sempre somos decisivos, porque o livre-arbítrio é alicerce da lei de Deus, mas também como coadjuvantes no apoio ao processo educacional para a decisão do nosso irmão. Porque a palavra final sempre é da própria pessoa. Mas a influência educacional, sobretudo de pais, professores, educadores, é decisiva. Numa época em que nós vemos professores dando exemplos muito ruins. É claro que tem os alunos que também, com as liberalidades, os alunos praticamente ameaçam fisicamente os professores. Mas temos professores que não buscam uma orientação, não buscam dar um exemplo, não buscam sutilmente, junto com o seu conteúdo técnico, de física, de química, de biologia, de matemática, de geografia, de história, passar algo sutilmente, que não é nenhum crime, muito pelo contrário, passar algo sutilmente no campo do bem, dos valores, estimulando para que aquele jovem que está vindo nessa condição de corpo físico, com menos tempo do que nós, possa aproveitar aquela experiência e avançar mais. Porque daqui a pouquinho voltaremos e passaremos de novo pela infância, de novo pela juventude. E teremos necessidade de referências, de pessoas que nos deem um exemplo de comportamento ético e moral, de ideal espírita, de conduta no campo do bem, de ideal no Evangelho de Jesus. Isso não é brincadeira. O professor tem essa tarefa, e o evangelizador, e o expositor, o trabalhador espírita também tem, em grau maior. Porque as escolas hoje em dia são muito técnicas, estão preocupadas com o vestibular, com o desempenho profissional, aquela visão positivista, mecanicista do desempenho acadêmico, e que tem muitos aspectos positivos, mas que não atingem a educação integral. O ideal seria uma valorização um pouco mais da parte da inteligência emocional, da parte ético-moral, mas a escola não é o ideal, a escola não está no patamar que a gente gostaria que ela estivesse. E nesse caso, a escola
desempenhando menos esse papel, aumenta a necessidade do centro espírita contribuir com a educação gerada pelos pais, pelas famílias. Porque nem sempre a família tem condição de sozinho dar esse direcionamento. Então, a casa espírita é muito importante. O evangelizador, o coordenador de mocidade, o trabalhador de mocidade. Daí, os centros espíritas, a pessoa do seu dirigente, a pessoa de todos os trabalhadores, tem que valorizar, os centros espíritas necessitam valorizar o trabalho de evangelização infantil, o trabalho de mocidade espírita, porque o centro é uma escola, é uma universidade da alma, como diria Dr. Bezerra de Menezes, é a universidade da alma, e nós devemos nos esforçar disso, Dr. Bezerra, para melhorar a qualidade das nossas classes. Simonetti e outros autores fazem outra analogia. O centro espírita é hospital, porque cura nossas perturbações, nos ajuda. No segundo momento é escola, porque nos ensina, e acaba sendo oficina de trabalho. E depois começa a ser tudo ao mesmo tempo. Hospital, escola e oficina. E muitas vezes nós podemos ajudar em múltiplas tarefas na casa espírita, porque a casa espírita é essa sede do movimento espírita, é essa unidade fundamental, que tem que gerar educação, gerar essa sementeira maravilhosa do Evangelho e da doutrina espírita para todas as pessoas que chegam à casa espírita, independente da sua condição de escolaridade, cultural, socioeconômica e de faixa etária. A casa espírita tem que ter conteúdos apropriados, didáticos, desde a criança mais jovem até o idoso. Desde a criança, desde a evangelização um pouco maior, a pré-mocidade, a mocidade, para que todos aqueles que estão passando por um conflito existencial ou por uma fase que tem as suas características particulares, tenham o prazer de estudar o Evangelho e a doutrina espírita dentro do ambiente do centro. Isso é fantástico. Entre pessoas da sua idade, com amizade, com camaradagem, com companheirismo. Então a mocidade espírita deve ser valorizada. E os dirigentes da mocidade espírita devem ser valorizados, e devem ser estimulados, e devem ser apoiados pela direção da casa, assim como o trabalho de evangelização infantil, para que em todas as faixas etárias nós tenhamos o apoio necessário, fornecer oportunidades. Há casas que não dão oportunidades, e isso é negativo. E há casas em que há um tipo único de reunião. É claro, às vezes há uma falta de trabalhadores, às vezes há dificuldade, mas nós devemos esforçar, pelo menos ter isso em mente como meta, e trabalhar na medida do possível, da disponibilidade, para cobrir ao máximo essa meta, para que a evangelização infantil não seja preterida, nem a mocidade. Porque educando a criança e o jovem de hoje, estaremos preparando o adulto de amanhã e minimizaremos a necessidade de reuniões de desobsessão, minimizaremos as perturbações e teremos trabalhadores para que o trabalho espírita atinja níveis mais elevados, conforme o próprio Mestre Jesus e a falange do Espírito de Verdade tinham preparado o Consolador prometido desde os planos do tempo do Evangelho de Jesus.